Olá pessoal, essa aula aqui é uma aula avulsa, tá? Eu vou estar resolvendo aqui uma questão a pedido de um aluno do meu terceiro médio da escola Niken, onde ele apresentou muita dificuldade na compreensão dessa parte teórica aqui, que é a representação da forma trigonométrica de um número complexo, que nesse caso está na forma algébrica, que é a forma mais comum, mais usual, né, de uma representação de um número complexo. Então, ele quer que transforme essa equação na forma algébrica em trigonométrica, que vai ser uma dessas alternativas aqui, dessas cinco, né, dessas cinco que estão apresentadas aqui. Então vamos lá. Vou separar aqui o valor dessa equação aqui, y igual a 4 raiz. Bem, observem que ela está aqui nessa forma geral, z igual a mais bi, né? Onde o a é um número real, o b também é um número real ligado ao número imaginário i, né? Que é o raiz quadrada de menos 1. Onde, nesse caso aqui, o a é o 4 raiz de 3, o b o 4. Tá? Ele quer que transforme essa equação aqui, equação em forma trigonométrica, que é essa formulinha aqui. Z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Claro que para quem nunca viu, isso aqui deve ser um pouco estranho. Mas o que é o ρ? O ρ nada mais é do que o módulo de z, e o θ é o argumento de z. Bom, vocês vão entender melhor tudo isso daqui no momento que eu apresentar graficamente, tá? Embora alguns alunos prefiram fazer direto, sem a utilização do gráfico, eu recomendo, principalmente aos que têm dificuldade, de que faça essa representação no gráfico, porque aí vocês vão ter uma compreensão melhor e vocês podem visualizar a questão que vocês querem resolver, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou puxar, então, próximo aqui. Então veja bem, a primeira coisa que temos que fazer para fazer essa transformação é localizar esses dois pontos aqui, olha, o A e o B, né? O A e o B que está na forma algébrica, localizar aqui no gráfico onde esse eixo horizontal é o número, representa os números reais, que seria qualquer letra A, e o eixo Y, que seria o eixo das ordenadas, eu marco o B, que nesse caso nosso é 4. Então eu marquei aqui o 4 e o ponto A aqui, que é o 4 raiz de 3. Muita gente pode estar perguntando, mas como eu localizo um número que tem a raiz? Bem, faça uma aproximação, né, gente? Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, já que ele é um número irracional. Então, você faz uma aproximação apenas para localização, tá? Então, essa medida daqui até aqui é 4 raiz de 3. Do ponto A até o ponto P é o 4. Agora, vocês viram que o cruzamento dos dois números, né, 4 e 4 raiz de 3, formou esse ponto P. Esse ponto P, como vocês verão nas minhas aulas teóricas, é o chamado afixo. Então, afixo de um número complexo é o ponto P, é o cruzamento do A e o B. Tá? É o conjunto das coordenadas de A e B. Muito bem, agora ele formou um ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o chamado ângulo θ, é o argumento do número complexo. Então, é esse θ aqui da formulinha geral. Então, para a resolução dessa questão, eu preciso descobrir o ρ e preciso descobrir o θ. O ρ, como vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o módulo de z. Quem é módulo de z? O módulo de z é o segmento de reta que liga da origem, do ponto O,
até o afixo P. Então, do jeito que está aqui, muita gente já sacou que se eu utilizar aqui as relações trigonométricas, já calculo direto essa medida de ρ. Né? Ou até pelo próprio teorema de Pitágoras também eu resolvo isso aqui e vou achar o valor de ρ. Então, essa aqui é a parte mais simples do exercício, eu vou deixar mais para o final. Vamos resolver primeiro a resolução do θ, que é esse aqui que pega muitos alunos aí em dúvidas muito grandes, como resolver isso aqui. Primeiro, gente, deixa eu só ressaltar uma coisa. O θ dessa fórmula, ela só é considerada a partir do eixo dos números reais, ou nosso eixo x, no sentido anti-horário, ou seja, daqui para cá, sentido contrário do relógio. Então, nesse caso aqui, eu partindo daqui no sentido anti-horário, vou encontrar com o módulo ρ. Esse encontro aqui me dá o ângulo θ. Ah, se o módulo de Z estivesse no terceiro quadrante, também da mesma forma, eu partiria daqui, viria até aqui no terceiro quadrante, então, claro que esse ângulo θ daria em torno de 180 a 270 graus, tá? E o mais complicado, onde muita gente se confunde, digamos que o módulo de Z estivesse no quarto quadrante. É muito comum, quando o módulo aparece aqui no quarto quadrante, o aluno considerar esse ângulo X, né, o ângulo das abscissas, e liga diretamente aqui ao módulo de Z. Errado, gente. Como eu disse, esse ângulo θ só é considerado a partir daqui no sentido anti-horário. Então, você tem que pegar, digamos aqui que o módulo esteja aqui, no quarto quadrante. Você tem que pegar daqui até aqui no sentido anti-horário. Então, o ângulo θ, nesse caso, vai ficar entre 270 a 360 graus. Ok? É claro que todo esse assunto que eu estou dizendo aqui, ele vai ser abordado de uma forma mais esmiuçada nos vídeos de aula sobre os números complexos. Ok? Bem, então vamos lá. Eu já consegui então montar meu triângulo retângulo aqui. Agora vamos à descoberta do θ. Como vocês podem ver, eu posso usar aqui a relação trigonométrica. Eu tenho aqui o θ, que me é desconhecido, eu tenho aqui o cateto oposto, que é o 4, e o cateto adjacente é o 4 raiz de 3. Essa medida aqui. Bem, na relação trigonométrica, todos sabem que para calcular o θ, quando eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, a única fórmula que eu tenho disponível seria a fórmula da tangente. Tá? Então, seria essa fórmula aqui. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Bom, mas aqui ainda eu não consigo, dessa forma, identificar o θ. Por quê? Porque essa raiz aqui de 3 está me atrapalhando, ela não pode ficar no denominador. Para isso eu vou ter que usar o velho truque da racionalização. Então, o que é racionalização? É multiplicar o termo de cima e de baixo pela própria raiz de 3. Então, raiz de 3, raiz de 3. Ok? Então, o que vai acontecer? Esse 4 aqui, eu corto, né? Simplifico, 4 com 4 dá 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? Dá 3. Tá? Então vai ficar aqui raiz de 3 sobre 3. Então o θ para mim ficou raiz de 3 sobre 3. Aí vem a pergunta, gente. Qual é o ângulo θ cuja medida é raiz de 3 sobre 3? Para quem se lembra da tabelinha, vai descobrir que θ nada mais é do que 30 graus, né? O ângulo de 30 graus do θ, então tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Logo, θ é 30 graus. Ok? Então, dessa fórmula aqui, eu já descobri o θ. Falta descobrir o ρ. Mas o ρ é a parte mais fácil. Eu poderia usar, muita gente gosta de usar o teorema de Pitágoras. Eu já prefiro usar a relação trigonométrica. Olha só,
Eu poderia usar o seno e o cosseno, né? Porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu tenho, qualquer uma das opções é possível resolver, mas você pode ver que aqui eu tenho 4 raiz de 3, aqui eu tenho 4. Ora, não é melhor trabalhar com o número inteiro assim? Então, eu prefiro escolher o seno. O que é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, seno de 30, seno de θ, né, 30 graus, é igual a cateto oposto que mede 4 sobre a hipotenusa, que é o ρ, que é o módulo de z. Mas seno de 30, todos sabem que é meio. Então, meio igual a 4 sobre ρ. Multiplicando aqui em cruz, eu chego então que o valor de ρ é 8. O ρ, que é o módulo, né? Então, o módulo de z é igual a 8. Pronto, eu já descobri todos os dados que eu precisava para a montagem, a resolução final da questão. Então, substituindo lá na formulinha, né? Na fórmula geral, que é esse aqui. Então, na fórmula geral, ρ é 8, θ é 30, e está resolvida a questão. E, voltando aqui à questão anterior, então a minha resposta é a alternativa A, 8 cosseno de 30 mais I seno de 30. Espero que tenham entendido. Caso muita gente ainda com essa aula não entendeu, eu ainda não gravei, mas já está assim mais ou menos preparado, uma aula específica sobre números complexos, onde a parte final aborda exatamente a forma trigonométrica. Até lá então, gente!